Vamos lá então, pessoal, vamos concluir. Agora eu vou falar um pouquinho mais de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Que é o que cabe nesse limite de aulas free que a gente estabeleceu de 2. Dá para fazer um painel geral, né? Depois tem como aprofundar, mas daí por meio de outros elementos e de mais tempo. A gente vai ver agora cada um dos itens da estrutura geral de um texto, tá? Começaremos pela introdução. Pessoal, o que eu vou tentar fazer com vocês? Eu vou dizer o que é adequado e o que não é adequado, o que cabe e o que não cabe em cada uma das partes, certo? Uma das coisas que eu acho que dificulta a escrita de um texto é a gente olhar para 30 linhas e dizer assim, vou ter que preencher isso aqui de alguma maneira. Se tu não souber bem o que tu tem que fazer em cada uma das partes, a missão fica muito dificultada, mas muito dificultada. Então, na verdade, é assim, ó. Eu quero que vocês vejam o texto como 4 segmentos independentes. Entende? Não pensa em texto inteiro. Pensa em parte a parte. Tipo assim, vou começar a escrever o texto. Tu não tem que escrever 30 linhas. Tu tem que escrever quantas? As 5 da introdução. E aí tu vai pensar assim, aqui eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Minha primeira missão é essa. Fiz. Tá morta a introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. É o momento de fazer o quê? Isso, isso, isso. Faz. Tu tem uma missão para mais 8 linhas ou 10 linhas. Segundo parágrafo de desenvolvimento, 8 linhas ou 10 linhas, conclusão, 4 ou 5 linhas, entendem? Não tem que olhar as 30 linhas e se desesperar pensando na extensão do trabalho que tu vai ter que enfrentar. Não, é parte a parte. Bom, minha missão é só introduzir. Introduzir, matei. Só o primeiro desenvolvimento, matei. Só o segundo desenvolvimento, matei. Só a conclusão, matei. É assim que a gente vai tentar fazer com o nosso texto. Então, primeiro vamos anotar aí as coisas que não podem ser feitas numa introdução, que são coisas nas quais eu bato, que eu acho que são muito importantes, da gente ter na cabeça assim, o teu texto não manda em ti, é tu que manda no teu texto. Então eu não aceito certas coisas, sabem? Eu não aceito o cara que me diz assim, professor, a minha introdução sai longa. Quem é que está fazendo ela por ti? Só se alguém estiver fazendo ela por ti ou se ela estiver fazendo sozinha. Porque senão não pode sair longa, é tu que está escrevendo. Então ela sai longa, ela não pode sair longa. Professora, minha letra é grande. Quem é que está desenhando a tua letra? Tem alguém fazendo por ti? Não? É difícil, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que saber que tem que se adequar. Quem está mandando no texto sou eu. Sabe, uma coisa que eu odeio é quando a pessoa diz, mas eu sou assim. Mas eu sou assim. Não, ninguém é assim. Então é o que tu precisa ser de acordo com certas adequações, que é uma crítica que eu sempre faço, pessoal, que vale também para a redação. Tem muita gente que diz o quê? Eu assim, me vem à cabeça, eu falo. Eu digo tu, um cachorro, um rinoceronte, um javali, um elefante. Entende? Tipo, em tese, o que nos diferenciaria de qualquer outro ser irracional seria a capacidade de quê? Refletir, ponderar, né? E não falar tudo que vem à cabeça. Um cachorro tem vontade de morder, morde. Um gato tem vontade de miar, mia. A gente tem a capacidade de fazer o quê? Me deu vontade de falar, mas eu não falei. Tanto que quando tu consegue te controlar mais, tu fica super orgulhoso de ti, não? Tipo assim, um momento que tu ia xingar e não xinga, tu pensa o quê? Mas, né? Que vitória íntima. Texto é assim, tu tem que fazer o que tu tem que fazer. Tanto que, eu vou repetir o que eu falei na primeira aula, a banca examinadora não chama de proposta, ela chama de comando. Tu tem comandos dados pela banca que devem ser seguidos por ti. Então anota aí para a introdução. Primeira coisa, pessoal, não pode ser longa. Se tu me disser assim, professora, minha introdução sai longa, não pode, ela tem que ter no máximo 6 linhas. Nisso eu sou radical. Introdução de 7 linhas eu critico, de 8 linhas eu critico, uma introdução de 8 ou 9 linhas, a minha tese é que desmancha um texto. Não pode ter, não pode ter. A tua introdução vai ter 5 linhas, no máximo 6, talvez até 4 tenha como ter uma boa introdução, certo? E só para que vocês entendam e não achem que eu sou sempre chato, assim como eu digo que se a tua letra for muito grande, tu vai ter que diminuir, se a tua letra for muito pequenininha, tu vai ter que aumentar. Não porque eu vá avaliar mal, mas uma pessoa que tem uma letra bem pequenininha vai ter que escrever o triplo de uma pessoa que tem a letra normal. Então, tu vai ter que dar uma aumentada para caber em 28, 30 linhas e o teu texto ficar preenchido. Senão, tu vai ter que apresentar muito mais texto do que os outros, né? Segunda coisa, pessoal, que eu digo sempre, e isso é muito importante para a gente saber o que não fazer ainda, tá? Na introdução, não devemos argumentar. Não devemos argumentar. Certo? Na introdução nós não devemos argumentar. Vai haver uma parte do meu texto cujo fundamento básico é argumentar, sim ou não? Sim.
Tem uma parte do texto em que serve predominantemente, prioritariamente para argumentar, sim ou não? Qual? Desenvolvimento. Então não antecipa. Não antecipa. Sabe por quê? Porque um argumento usado na introdução, existem 2 perigos que ele pode trazer. Quais? Ou tu vai ficar redundante, porque tu vai ter que retomar no desenvolvimento que tu já anunciou na introdução, e tipo, tu vai anunciar e 2 linhas depois tu já vai retomar, isso é um perigo. E se tu não quiser retomar, o que vai acontecer? Tu matou um argumento. E tu só pode matar um argumento quem tem 10 para usar. Tipo assim, eu tenho 10 argumentos para usar, pouco interessa se eu já queimei um ali. Mas, de modo geral, nós não temos 10 argumentos, nós temos 2 argumentos, 3 argumentos, entendem? Para qualquer tema, nós temos 2 ou 3 argumentos fundamentais. Então, não é hora de argumentar, não é hora de argumentar. Quer ver? Vamos fazer um esforço conjunto aqui que eu sempre faço, acho que fica fácil. Me digam argumentos plausíveis para uma pessoa ser favorável à pena de morte. Não interessa se tu é ou não. Que argumentos poderiam ser levantados para uma pessoa dizer assim, eu acho que a pena de morte deveria ser instituída no país? Diminuir a criminalidade. Seria um argumento. Nem vamos debater se ele vale ou se ele não vale, se ele funciona ou não funciona. Eu quero só ver se a gente consegue juntar uma quantidade grande. Diminuir a criminalidade, o que mais? Se tu tirar a questão da diminuição da criminalidade, a segunda hipótese que se teria é quase indo para o lado da vingança, concordam? Não merece seguir vivendo quem fez certas coisas. Tu nem está preocupado daí com uma questão mais ampla e conjuntural, tipo assim, é para eliminar aquele ser ali porque não é justo que ele siga nesse mundo. Sim? Hã? Pode ser alegado como uma questão Isso, uma questão de justiça. É justo que com o que ele fez ele termine pagando de um determinado modo. Mas achamos 2 só, né? Tá. Agora, para ser contrário à pena de morte, aí tu diz, tem vários. Não. Se nós pensarmos juntos, a gente vai chegar em 5 ou 6 para ser contrário à pena de morte. Pode ser o quê? Não reduz a criminalidade. A dignidade da pessoa. Se o sistema prisional forma mais marginais, o problema do sistema prisional, não necessariamente do marginal, a gente teria que reestruturar o sistema prisional. Injustiças poderiam ser cometidas, falhas no sistema, no julgamento, na atribuição. Eu acho que a gente já conseguiu bastante coisa, e são 4 só. Nós temos 4 coisas só para falar. E cada um de nós pensando sozinho, seria possível que fôssemos as 2 ou 3. Talvez não viesse a questão do sistema prisional, talvez não viesse a questão das falhas na avaliação, talvez não viesse a questão da redução da criminalidade. Então, eu sempre brinco assim, meu pessoal, os argumentos, eles são muito poucos, então a gente tem que guardar. A gente tem que guardar, sabe? Tipo assim, eu tenho 2 argumentozinhos, salvei minha vida. 2 está mais que bom, dá para fazer um parágrafo bem tranquilo, mas eu vou guardar, porque se eu desperdiçar o argumento aqui, quando chegar na hora de usar, o texto vai ficar redundante e eu já vou ter desperdiçado um argumento. Entendem? Não? Querem ver? Eu até brinco, assim, quando tu vai para um debate muito sério, às vezes a gente equaciona o quanto vai falar, não? Eu vou começar por tal caminho. Se ele endurecer, eu vou ter que citar tal coisa. E se ele seguir, daí eu vou ter que falar tal coisa. Tu vê como a gente tem consciência disso na vida prática, né? Que tu não tem muito para usar, então tu tem que, inclusive, saber dosar para que tu tenha condições de manter até o final. Pode ser um debate num relacionamento, pode ser uma reunião de trabalho, pode ser o debate de um assunto importante, seja o que for. Na redação é muito importante que a gente tenha. Pessoal, e eu acho assim, quanto mais clichê o tema, pior. Pior. Falar sobre a água. Olha que desespero que é falar sobre a água. É importante? É. As pessoas cuidam? Não. Deveriam cuidar? Sim. Por quê? Porque irriga a terra, nos hidrata. Entendem? Não tem nada para falar, na verdade. A gente não tem quase nada para falar sobre a água. Justiça social é uma missão individual ou é uma missão pública? Dos 2, mas a gente também não tem muito para falar sobre isso. O indivíduo pode auxiliar na justiça social? Pode. O Estado também pode. Fazendo o quê? Pouco pensaremos além do óbvio, né? O Estado dando condições mínimas, nós fazendo a nossa parte, tendo empatia com o outro, seja qual for o assunto, pessoal, eu garanto para vocês, a não ser quando é um assunto que por alguma sorte do destino a tua área específica de formação te ajuda, relacionamentos e até da psicologia. Ensino e tu é da pedagogia. Criminalidade ou julgamento, missão de julgar e tu é do direito. Saúde pública e tu é médico.
Isso pode acontecer por uma casualidade. Tu quer entrar num cargo, sei lá, de ensino médio, ou teu trabalho de conclusão foi numa área, mas tirando isso, seja qual for o tema, nós teremos pouquíssimos argumentos, então é muito bom que nós os guardemos. Guarda, não anuncia aqui, daqui a pouco eu digo o que tu faz na introdução, mas não é hora de argumentar de jeito nenhum. Marcelo, a FCC geralmente relaciona o tema da redação com o cargo que tu vai fazer ou não? Não, nada. Nada. Eu tenho uma tese de que a área do direito te ajuda para qualquer tema, dependendo da quantidade de conhecimento que tu tenha, mas não só por serem conhecimentos específicos. Quer ver? Já foi tema de prova julgar com a cabeça ou julgar com a emoção. Julgar com a cabeça ou julgar com a emoção. Julgar com a razão ou julgar com a emoção. Claro que uma pessoa da área do direito, por hábito formacional, certamente vai ter mais coisas para falar sobre isso, mas tu não precisa em tese. Não precisa, porque eles não circunscreveram a área específica do direito, não é julgar o julgador, o juiz. Todos nós, ao julgar os outros, tem um pouco de emoção e um pouco de razão, enfim, coisa e tal. Mas não tem nenhum vínculo. O tema é geral, é tema de contemporaneidade, deu. Terceira coisa aí, pessoal, anota, não usar exemplos. Não usar exemplos. Não usar exemplos, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Não te alonga, não argumenta, não exemplifica. Não te alonga, não argumenta, não exemplifica. Por quê? Porque a base do teu texto, olha aqui para mim, a base do teu texto vai ser argumentar e exemplificar. Se tu usar a introdução e sem querer te alongou um pouquinho, colocou exemplo, deu uma refletida, na verdade o que tu fez foi uma mini dissertação inteira na qual o essencial certamente já foi dito. Eu tive um aluno de redação, pessoal, que era muito engraçado, chamado Pedro, que ele fazia uma coisa muito divertida. Ele conseguia matar todos os textos no primeiro parágrafo, porque ele invariavelmente era excessivo no primeiro parágrafo e não tinha o que falar a partir da 7ª linha. Entendem? Então o texto era assim, ó, benefícios e malefícios da tecnologia. Ele começava o texto dizendo o quê? A tecnologia traz muitos benefícios, como o encurtamento das distâncias e os avanços médicos, mas também malefícios, como a solidão e problemas de saúde a ela associados. Esses problemas terminam sendo responsáveis por vários fatores, como isso, isso e isso. Ainda assim, a tecnologia deve ser estimulada. Só que está na 5ª linha. Aí eu dizia para ele que era o momento de dizer o quê? Um abraço, né? Terminou, porque na verdade tu já colocou os dois enfoques, tu já deu exemplo de cada um dos enfoques, tu já deu uma refletida e tu já chegou à conclusão final. A partir dali, ele ia ter que começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento dizendo o quê? A tecnologia pode trazer muitos benefícios. Aí ele recitava a questão, recitava no sentido de citar de novo a questão do encurtamento da distância do avanço médico. Aí depois os malefícios, como a solidão e os problemas físicos. Então ele fazia uma mini dissertação na introdução. E esse é um risco que a gente corre, pessoal. E essa é uma sensação que quem não está acostumado a escrever redação deve ter. Qual? Não precisa me dar 30 linhas. Em 5 eu dou meu recado já. Né? Eu consigo apresentar o tema, dizer o que eu penso e até por que eu penso eu consigo dizer em 5 minutos, né? E 5 minutos a gente transfere para o texto em 5 linhas, mas não pode, a gente vai ter que estruturar um texto inteiro. Então a gente tem que ter essa preocupação com equacionar as partes. Não te alonga, não argumenta, não exemplifica. O que se pode pensar? Tá, mas o que eu faço então? Não posso argumentar, não posso exemplificar, não pode me alongar? Não. Tu vai fazer 3 coisas. Isso é fundamental, tá? São as 3 coisas essenciais. Anota aí. Primeira coisa, tu vai apresentar com clareza o tema central do texto. Apresentar com clareza o tema central do texto. Isso tem que ficar muito claro para vocês do que se trata, pessoal. O que seria apresentar com clareza o tema central do texto? Olha para cá. Não é pegar a frase principal e colocar na primeira linha, mas assim, ó, eu tenho que terminar, nisso eu sou bem radical, eu acho que o tema central tem que estar na primeira frase, eu acho que eu tenho que terminar a primeira frase do texto sabendo do que o texto vai tratar, primeira frase, entendem não? É uma preocupação que eu tenho, pessoal, quando eu entro em aula, eu digo assim, ó, hoje nós veremos acentuação, hoje nós veremos concordância, hoje nós veremos regência, ou pontuação, ou redação.
Por quê? Para te localizar de antemão, tipo, no primeiro minuto tu já sabe do que se trata e isso gera um foco de atenção, concordam ou não? Se eu começo a ficar meio vago, eu não chego a chamar a tua atenção para mim, concordam ou discordam? Tu recém chegou na rua, tá vindo do teu trabalho, veio de ônibus, se deslocou até aqui, sentou, ou sentou lá na tua casa, na frente do computador, vai assistir áudio, pessoal, hoje teremos uma matéria importante, vai ser uma coisa bacana, a gente vai ver, assim, vários âmbitos de uma mesma matéria. Isso não chega a centrar, entendem? Não? Então não adianta começar o texto daquela maneira pomposa e vaga, como muitas vezes a gente começa, sabe? Existem muitos eventos fundamentais que estão se desenrolando na vida contemporânea. Tu não disse nada. Entendem isso ou não? Problemas verdadeiramente maiúsculos assombram o homem no mundo atual. Não adianta nada. E o que eu quero? O tema é natureza. Na primeira frase tem que ter a palavra natureza. O tema é amor. Na primeira frase tem que ter a palavra amor. O tema é justiça social. Na primeira frase não tem que ter questões sociais, eventos sociais ou sociedade. Tem que ter justiça social. Eu quero terminar de ler a primeira frase do teu texto sabendo sobre o que o teu texto vai falar. Entendem isso ou não? Eu digo que nisso o jornalismo é um bom indício para nós. Reportagem jornal. Tem foto? Depois da foto, tem aquela parte inicial da notícia que vem em negrito e depois começa a notícia. Concordam? A foto vem com o que é central, aquela parte em negrito com o que é central e depois tu vai começar a desenvolver. Mas é assim, é para chamar a tua atenção. A foto é de futebol e eu digo que é de futebol. A foto é de matriz e eu digo que é de matriz. Né? A questão é exatamente essa, é tu chamar imediatamente para aquilo que é central. Certo? Tranquilo? Então, o tema central do texto vai ser anunciado na tua introdução. Não te preocupe em ser muito inovador, porque a inovação pode te prejudicar. Pega a palavra que tu tem que debater e coloca a palavra ou expressão dentro do texto. Então, olha para cá. Cotas raciais. O que tu vai colocar na tua primeira frase? Cotas raciais, não políticas de inclusão social, não acesso dos afrodescendentes às universidades ou aos bancos escolares. Tu vai colocar cotas raciais. Entendem isso ou não? O papel da imprensa na formação de mitos. Vai ter que ter imprensa e mitos na primeira frase do teu texto. Entendem? Nunca repete textualmente a proposta, mas o núcleo central vai ter que estar colocado ali. Se é fotografia, vai ter fotografia. Se é modernidade, vai ter modernidade. Se é empoderamento feminino, vai ter empoderamento feminino. É muito importante que eu comece a ler o texto e saiba do que está falando. Até porque, pessoal, isso não deixa de ser um recado para o corretor, concordam? É como se você estivesse dizendo o quê? Eu entendi exatamente a proposta, eu vou falar do que me mandaram, entendem? Porque às vezes na introdução tu já vê que a pessoa está perdida, na introdução tu já vê que a pessoa está mal em relação à compreensão do tema. Então começa me dizendo que viu o tema, fechou? Segunda coisa, pessoal, logo depois de apresentar o tema central, para quem tem um pouco de dificuldade, que foi o que a colega perguntou antes, assim, ó, prof, termino fazendo uma frase só. Tu pode usar uma frase só para apresentar o tema, uma frase completa, com início, meio e fim. Entendem, não? Então, assim, o tema é empoderamento feminino. Poderia ser tema de prova? Poderia ser tema de redação? A redação não vai ser polêmica política. Isso não vai ser. PSDB, PT. Temer, golpe, impeachment, corrupção na Petrobras, não vai ser. Por quê? Porque o Estado é o contratante da banca examinadora. Eles não vão certamente botar a mão em cumbuca em questões políticas, mas isso seria uma questão humana, não é uma questão política, é humana, ideológica, de posicionamento. Empoderamento da mulher. Tu pode usar a primeira frase só para quê? Apresentar o tema empoderamento da mulher de maneira desenvolvida. Entendem, não? A questão do empoderamento feminino, que era uma utopia 50 anos atrás, tem se tornado uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia. Apresentou o tema, empoderamento feminino já está colocado, daqui nós partimos. Tranquilo? Cotas raciais em universidades públicas. Começa o tema dizendo o quê? Realidade recente no Brasil, a distribuição de cotas raciais ou a reserva de cotas raciais em universidades públicas é um fato contra o qual fica difícil se posicionar. Coloca ali o tema cotas raciais. Entende? Tu pode fazer uma frase só para isso. Se tu tiver com dificuldade de estruturar duas, faz uma frase só para o tema central. Fechou? Segunda coisa, pessoal, apresentar os
dois enfoques. Apresentar os dois enfoques. No teu texto, tu necessariamente, tu obrigatoriamente vai desenvolver dois enfoques, tá? Que foi também o que a gente citou antes na primeira parte da aula. O que mais nos ensinam a fazer no colégio é optar por quais enfoques? Pontos positivos e pontos negativos. Sempre que a questão tiver pontos positivos e pontos negativos, tu pode colocar. Várias questões têm pontos positivos e pontos negativos? Sim ou não? Vamos pensar. A tecnologia tem pontos positivos e pontos negativos? Sim ou não? O esporte tem pontos positivos e pontos negativos? Sim ou não? Até o esporte, se tu quiser, o esporte feito em excesso pode trazer prejuízos físicos, né? A cobrança dos pais para que o filho desenvolva um esporte pode trazer prejuízos emocionais, psíquicos, tudo, vários itens tem. A realização de um grande evento tem aspectos positivos e negativos? Sim ou não? Sim, tem a questão da nacionalidade, tem a questão do desenvolvimento econômico, tem a questão do turismo, tem a questão da autoestima do povo, por outro lado tem a questão do desvio de verba, tem a questão da corrupção, tem a questão do superfaturamento, isso tem dois lados. Muitas coisas têm dois lados, certo? Mas outras não. Se o tema for assim, disserte sobre a importância da educação na formação cultural do indivíduo, posicionando-se sobre o tema e argumentando fartamente em defesa do seu ponto de vista. Tu não vai achar um ponto negativo na educação, concordam? Tu não vai dizer assim, a educação é boa por um lado, mas é ruim pelo outro. Não, a educação não é ruim por lado nenhum. Então fica difícil tu achar um ponto negativo. Uma coisa que é importante vocês entenderem. O que é enfoque, pessoal? Anotem apresentar os enfoques. Anota entre parênteses outras palavras, se tu quiser. O que a gente podia chamar de enfoque além de enfoque? Os enfoques, o que mais? As abordagens, os enfoques, as abordagens, os vieses, etc. Tudo bem? Então, só para a gente entender, pessoal, se nós escolhêssemos um enfoque, se nós escolhêssemos um tema espinhoso, tá? Por exemplo, sexualidade, adolescência e sexualidade, tá? Adolescência e sexualidade. Tu poderia dizer que a sexualidade desempenha um papel positivo na vida dos adolescentes, mas que também pode desempenhar um papel negativo? Sim ou não? Hã? Sim. Mas necessariamente tu teria que desenvolver aspectos bons e aspectos ruins? Sim ou não? Não. Tu poderia dizer como lida com a sexualidade na adolescência de modo geral a mulher e o homem. Como lidam? Não poderia ser? Um parágrafo para a maneira como tu acha, no teu ponto de vista, que as mulheres costumam lidar com a sexualidade. Um parágrafo para que tu veja como os homens costumam lidar com a sexualidade. Poderia ser? Sim. Poderia ser um parágrafo para o modo como os próprios adolescentes lidam com a sexualidade e um parágrafo para como a família lida ou deveria lidar com a sexualidade dos seus adolescentes, no sentido de formá-los, instruí-los, apoiá-los, etc. Sim ou não? São enfoques, não é positivo e negativo necessariamente, mas para que tu entenda, quando se diz que um parágrafo de desenvolvimento tem que desenvolver um enfoque e o outro tem que desenvolver outro enfoque, é importante que tu entenda que é assim, tem que falar de aspectos diferentes do mesmo tema. O tema no texto inteiro vai ser um só, a sexualidade na adolescência. Agora pode ser ponto positivo e ponto negativo, esses são os dois enfoques que eu escolhi. A sexualidade na vida dos homens e das mulheres. Esse foi o enfoque que eu escolhi. A sexualidade vivida pelos adolescentes e a sexualidade como ela é vista pelos pais. Este é outro dos enfoques possíveis que eu escolhi. Entendem isso ou não? A sexualidade no âmbito da vivência e da psicanálise. A sexualidade no âmbito do físico e do emocional. Tu decide. Claro, né? Eu tenho facilidade de fazer isso. Por quê? Porque eu tenho o hábito de fazer isso e eu nunca faço isso sob pressão. Entendem isso ou não? Dar aula é uma coisa que não me pressiona mais, eu dou aula tranquilo para vocês, então eu não estou pressionado emocionalmente aqui para ter que falar, eu estou relativamente tranquilo. Eu não estou sendo avaliado em termos de nota, podendo ser aprovado ou reprovado, então eu estou relativamente tranquilo. E por ser professor de redação, quando eu leio um tema, qual é o exercício que eu mentalmente faço? Naturalmente, mesmo sem querer, eu posso não querer, o que eu faço?
O que dá para falar sobre isso? Entende? O que os alunos poderiam desenvolver? Poderiam desenvolver isso ou isso, isso ou isso, isso ou isso, isso ou isso, e por aí vai, né? Então, e os vieses, eles são infinitos, pessoal, eles são infinitos, assim. Tipo, tu vai falar assim, violência contra a mulher, tem aspecto positivo e negativo? A sério? Tem aspecto positivo e negativo? Não, né? É algo, com certeza, absoluta negativo. Como é que eu vou dividir vieses se é só negativo? O aspecto social e o aspecto jurídico, seria uma hipótese. O que mais? A dor individual e a vergonha em relação à família, ou quanto a família tem em relação àquilo ali. A pessoa que sofre a violência e o quanto isso repete comportamentos da família anteriores, pregressos. Geralmente o agressor é um agredido e o agredido é filho de um agredido de um agressor. Tipo, tem 1000 vieses, entendem? Porque o desespero costuma ser qual? Não vejo o lado bom e o lado ruim. Então o que eu vou dizer? 1000 coisas, é só tu fatiar, entende? É só tu fatiar. Por exemplo, eu escrevo assim, ó, o homem roubou o carro. Eu posso falar da palavra homem semanticamente, remete a um indivíduo do sexo masculino. Eu posso falar da palavra homem morfologicamente, é um substantivo. Eu posso falar da palavra homem sintaticamente, é um sujeito. Isso são diferentes abordagens da palavra homem dentro dessa frase. Estou dando uma frase e propondo diferentes abordagens que se podem dar para uma palavra dentro de uma frase. É a mesma coisa que tu tem que fazer num texto. Vai começar a escrever quais são as coisas de que eu vou falar. Essa e essa. É isso que vai embasar a minha abordagem. Por exemplo, quando ocorre um grande desastre, costuma-se pensar que as pessoas são egoístas, mas na verdade elas se tornam mais solidárias. Pode já estar dividido o parágrafo para ti. Entende, não? Tu vai fazer um parágrafo falando sobre essa visão geral equivocada, de egoísmo aparente, e tu vai fazer um outro parágrafo dizendo que, na verdade, o que nos move nesses momentos são os bons sentimentos, é a humanidade, é a solidariedade, seja o que for. O importante, pessoal, é assim, ó, parágrafo novo fala de coisa nova, não tema novo, mas fala de abordagem nova, de viés novo, de parcela nova do tema. Entendem isso ou não? Então, posso fazer na introdução 3 períodos. Um com a apresentação do tema, o outro um ponto de vista, que é o desenvolvimento 1, e o outro o segundo ponto de vista. Pode, mas geralmente fica mais fácil tu estruturar a introdução com uma frase. A colega perguntou se poderia fazer 3 períodos, 3 frases na introdução. Uma para apresentar um tema, uma para o primeiro enfoque e outra para o segundo enfoque. Eu acho que é mais funcional e mais fácil para a introdução não ficar muito quebrada, uma frase apresentando o tema e uma frase com os enfoques, sejam eles contraditórios ou não, mas uma frase para os enfoques, entendem? Então assim, ó, a violência contra a mulher é um mal que somente pode ser criticado, ponto. Apresentei o tema, certo? Tal questão pode ser avaliado pelo viés humano de quem sofre a agressão e também pelo viés jurídico que deve ser levado em conta nesses casos. Tu apresentou numa adição, digamos assim, não necessariamente numa contradição, tu apresentou numa adição quais são os 2 enfoques, certo? Mas é muito importante que tenha 2 enfoques. Por quê, pessoal? O que os 2 enfoques mostram? Que tu tem o quê? Amplitude de raciocínio, entende? Consigo ver por esse viés, consigo ver por esse viés, consigo ver por esse viés, né? Isso lida com uma coisa que a gente chama de empatia. O que é empatia? É tu te colocar no lugar do outro, literalmente. Então, na verdade, pouco interessa de que lado tu tá, interessa a condição que a gente tem de fazer o quê? De analisar uma questão pelos mais diferentes vieses, entendem? Tipo, tem como achar diferentes vieses para avaliação de um tema como amor? Tu pode falar do amor mais emocional, espiritual e mais carnal, não que um não tenha o outro. Tu pode falar de um amor que seja fraternal e de um amor que seja de homem para mulher, de um amor que seja físico. Tu pode falar do amor familiar, que é formador do indivíduo, e do amor que depois a gente dispensa para os outros, que é reflexo desse primeiro amor. Os enfoques são sempre infinitos. É tu que vai fazer, desde que ele esteja dentro da delimitação geral do tema. Tranquilo e sereno? Então nós temos de fazer isso. Esses aqui, pessoal, são os 2 pontos assim, ó, 150% essenciais, certo? Se tu não botar o tema central, eu vou dizer, cadê o tema? Se tu não dividir em enfoques, eu vou dizer, faltam os enfoques, certo? Esses são os 100% essenciais. E ainda tem mais um item que eu sempre coloco, mas esse aqui eu diria que ele é menos essencial, embora ele é útil, que é qual, pessoal? É tu colocar um indício, apontar o ponto de vista a ser defendido.
ponto de vista a ser defendido ao longo do texto. Já na introdução, pode parecer estranho, mas eu acho que faz todo sentido o ponto de vista já estar na introdução. Já vou dizer para vocês por quê. Pode estar misturado com os enfoques. Sem dúvida nenhuma. Geralmente está misturado com os enfoques, né? Por exemplo, se jogar um tema bem binário, aí fica bem fácil de ler, tá? Os avanços tecnológicos e científicos que ocorreram ao longo de toda a história da humanidade são mais facilmente verificáveis nos últimos 30 ou 40 anos. Ponto. Avanços tecnológicos e científicos, certo? Apesar de poderem trazer alguns prejuízos para o homem, vírgula, fato é que tais avanços não têm como ser freados e, se bem utilizados, conduzirão o mundo a uma situação melhor. Tá tudo aí já. Tu apresentou o ponto negativo, alguns prejuízos, o ponto positivo e já te colocou como dizendo, esta é a saída, essa é a solução, é para esse lado aqui que eu vou. Entendem? Se fosse violência contra a mulher, a violência contra a mulher é um mal real na atual sociedade brasileira e quanto a ele não podemos mais assumir uma postura neutra, digamos, ou alguma coisa nesse sentido. Vai apresentar os enfoques. Tal questão pode ser vista pelo viés humano de quem sofre agressão ou pelo viés jurídico de quem deve intervir em tal situação. Ponto. O que seria o ponto de vista? O teu ponto de vista num tema como esse seria qual? Que ou, sim, é responsabilidade de todos combater a violência contra a mulher, ou, no mínimo, é um absurdo que as mulheres sigam sendo agredidas pelos seus companheiros. Concordam ou não? Beleza, então o que seria expor o ponto de vista? Tais eventos não podem mais ocorrer no século XXI, sobretudo em países que se dizem civilizados e democráticos. Esse é o teu ponto de vista. Sabe qual é o erro que mais se comete na introdução? Qual dessas partes vocês acham que mais frequentemente está ausente? Vocês vão se enganar. Eu tenho certeza do que eu estou falando, é estatístico. A gente costuma pensar que mais frequentemente está ausente o terceiro, né? Ah, deve ser o ponto de vista que o pessoal esquece. Não, o que o pessoal esquece? Os enfoques. A estrutura tradicional das introduções não tão bem escritas é ter tema e opinião e pulam os enfoques, entendem? A violência contra a mulher é um mal terrível que tem cada vez mais se alastrado pela sociedade na qual vivemos. Isso é o quê? Tema. Tais atos devem ser combatidos com veemência se quisermos viver em um mundo melhor. Passou direto para o ponto de vista e esqueceu de colocar os enfoques. Entendem isso? Os avanços tecnológicos e científicos são verificáveis ao longo de toda a história da humanidade, mas sobretudo nos últimos 20 ou 30 anos. Ponto. Eles devem ser estimulados, pois possibilitam um mundo cada vez melhor. A gente pula os enfoques. Então eu quero que tu circule, marque, sublinhe aí no teu material enfoques. Tem que dividir os enfoques já na introdução. Tem que dividir os enfoques já na introdução. Alguém de vocês aqui já viu o filme Moonlight? Chegou a ver Moonlight? Vocês viram, gurias? Não? Que foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme, que é um grande filme, é um excepcional filme por vários motivos. Eu gostei muito do filme, mas ele é um filme dividido em 3 partes, tá? É quando o protagonista é uma criança, quando o protagonista é um adolescente e quando o protagonista está no início da vida adulta, certo? No filme, por ser uma ficção, mas ainda no filme, é isso que eu quero mostrar para vocês, tem uma primeira parte em que tu tá começando a ver o filme, aparece tipo número 1, pequeno. Esse número 1 pequeno, embora ele não antecipe que vai haver o número 2 tal e o número 3 tal, já te leva a crer o quê? Se tem um número 1 pequeno, vai ter um número 2 tarará, vai ter um número 3 tarará. Ok, mas quando tu vai ver uma resenha a respeito do filme, todas as resenhas fazem a mesma coisa, que é já no início antecipar que o filme é feito em 3 partes, como se fossem 3 atos de um espetáculo teatral. Então, o filme é dividido em 3 partes que abordam respectivamente a infância do protagonista, a adolescência e o início da vida adulta. Para quem está lendo algo analítico, isso é muito importante. Entendem? Não. Para o cara que está vendo o filme, se eu deduzir que vai ter uma segunda ou não, tanto faz. Eu posso perder isso e logo adiante eu me localizo. Agora, se eu vou ler algo analítico, é estruturalmente importante que tu já me anuncie do que se trata no geral. Entendem? Porque daí eu termino de ler aquilo ali e já digo o quê? É um filme que acompanha boa parte da vida de um cara, passando por infância, adolescência e vida adulta. Isto é o resumo que nós temos que fazer. É isso que tu vai fazer já no início do teu texto. Certo? Então, tu já vai delimitar o que vai ser o teu texto. Agora, olha só o que eu quero que tu entenda. Temos um texto aqui. Onde é que está a introdução, pessoal? Aqui. Sim?
aqui está o primeiro desenvolvimento, aqui o segundo desenvolvimento, digamos assim, e a conclusão. Eu terminei de ler a tua conclusão. Se a tua conclusão for... Desculpa, eu terminei de ler a tua introdução. Se a tua introdução for bem escrita, o que eu já sei? Isso é muito fundamental. Eu conheço todo o teu texto já. Faz sentido isso? O que tu fez na introdução? Primeira coisa, tu me deu o quê? O tema. Depois tu deu o quê? Os enfoques. E depois tu deu o quê? O ponto de vista. Então, se na introdução tu fez o que eu pedi, que é me dar o tema, o enfoque 1, o enfoque 2, isso merece ser mais bem feito. Se na introdução tu fez o que eu pedi e tu me deu o tema, tu me deu o enfoque 1 e o enfoque 2, e tu me deu o ponto de vista, o que eu já sei? Olha pra cá, o teu enfoque 1, tu vai desenvolver onde? No primeiro parágrafo de desenvolvimento. O teu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser o desenvolvimento do enfoque 1 que tu já anunciou. Benefícios da tecnologia, aspectos humanos, da agressão à mulher, seja o que for, esse vai ser o desenvolvimento 1. O que vai ser o desenvolvimento 2? Vai ser o enfoque 2. Faz sentido ou não? Então, o primeiro enfoque tu desenvolve no primeiro desenvolvimento, o segundo enfoque tu desenvolve no segundo desenvolvimento. E a conclusão do teu texto vai ser o quê? Vai ser uma reafirmação do ponto de vista que tu também já anunciou para mim na introdução. Então, em última instância, o que é a introdução? É uma síntese geral do teu texto. A introdução é quando tu me conta assim, ó, o tema é tal, no primeiro desenvolvimento eu vou falar de tal coisa, no segundo desenvolvimento eu vou falar de tal coisa, e na conclusão eu vou reafirmar tal ponto de vista que eu já estou anunciando aqui. Faz sentido? Fale. Preferencialmente sim, não necessariamente, se precisa pôr ordem nos enfoques ou não. O ideal é que o primeiro enfoque esteja no primeiro desenvolvimento e o segundo enfoque no segundo desenvolvimento. E a minha conclusão seja referente ao segundo enfoque, seria melhor? Não. A tua conclusão pode ser referente a tudo no texto. A conclusão vai ser uma retomada do todo de que daqui a pouco a gente fala. Tu não vai retomar só isso aqui, tu vai retomar o todo. Tipo, apesar de haver pontos negativos, que é o primeiro enfoque, os pontos positivos se sobressaem e piriri pororó. Tu retoma o todo, tá? Mas o importante, pessoal, é que vocês assim, ó, eu sei que é super difícil isso. Quando tu chegar nesse ponto, tu tá num ponto excelente. O ideal seria que tu conseguisse fazer o quê? Olha aqui, ó. Isso aqui é a vida de sonho. O ideal seria assim, ó, vou começar a escrever um texto. Qual é o tema? Avanços tecnológicos e científicos. Primeiro enfoque, aspectos positivos. Segundo enfoque, aspectos negativos. Conclusão, os aspectos positivos se sobrepõem aos negativos. Se tu tiver esse mapa mental muito claro, é barbado escrever teu texto. Mas difícil é tu ter esse ponto de partida. Entendem? Ou então assim, ó, tema, violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Sim? Enfoque 1, a questão humana, a questão individual. Enfoque 2, os aspectos jurídicos envolvidos na violência contra a mulher. Ponto de vista que eu vou defender é uma mudança cultural e legal, o que vai fazer com que a violência contra a mulher diminua. Se tu tiver clara essa estrutura básica, o teu texto vai sair bem escrito. Se tu tiver confuso aqui, a tendência é que tu encaminhe confusamente o teu texto e confuso ele segue e confuso ele termina. Entendem? Então eu gostaria que tu tivesse um mapa mental de dizer assim, ó, esse é meu tema, enfoque 1, enfoque 2, ponto de vista que eu vou defender. Seja qual for o tema, essa teria que ser a nossa estrutura básica. Fechado? Agora, pessoal, vamos falar do parágrafo de desenvolvimento. Desenvolvimento. Posso apagar isso aqui? Sim. Posso? Parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver. Eu vou falar uma vez só de parágrafo de desenvolvimento
e tudo que eu falar vocês multipliquem por 2. O que vale para o primeiro desenvolvimento vale para o segundo desenvolvimento. O que tu vai ter que fazer no primeiro, tu vai ter que fazer também no segundo. Então, letra B seriam os desenvolvimentos. Desenvolvimentos. Vocês acham que vocês vão ter dificuldade de escrever a introdução ou o desenvolvimento ou a conclusão? A introdução ela é difícil só porque o mapa geral é difícil. Se o mapa geral tiver feito, a introdução já está feita. Se tu conseguir saber, o tema é esse, enfoque 1, enfoque 2, ponto de vista, aí é só organizar as ideias em frases, entende? Se tu tiver clareza, tema, tecnologia, frase para tecnologia. Enfoque 1 positivo, enfoque 2 negativo, frase juntando positivo e negativo. Ponto de vista, os aspectos positivos se sobrepõem, tu vai lá e coloca. A questão é mais ou menos por aí, se a gente tiver clareza, a gente faz. Este aqui tende a ser o ponto mais difícil do texto, sobretudo para quem não confia na própria carga informacional, que eu acho que é algo que abala muitos concurseiros, né? Porque uma das coisas que se faz quando muito se estuda para concurso é fazer o quê? Abrir mão de uma parte da vida inteira e focar em outras coisas, matérias específicas, estudos, domínio de matéria, etc. E eu acho que para cá, pessoal, tem muito daquilo que diz respeito à vida, ao conhecimento geral, à cultura que tu tem, aos jornais que tu lê, aos livros, aos lugares que tu frequenta, às pessoas com quem tu convive e por aí vai, certo? Tem um programa na Globo News, se não me engano, se chama Em Pauta. Alguém já viu? Em Pauta, que são 4 pessoas debatendo, né? Ali eu acho muito interessante, porque geralmente tu vê o jornalista na sua função específica de jornalismo e na sua área específica, né? Então tu vê o cara do esporte no esporte, tu vê o cara da política falando de política, tu vê o cara do tarará falando de tarará. E ali é um programa um pouco mais light, assim, um programa mais leve, então tu vê assim, as pessoas falam dos seus gostos pessoais, e tu vê que os 3 são pessoas inteligentes, uns mais, outros menos, mas são pessoas inteligentes, pessoas de bom nível cultural, pessoas que dominam várias áreas. Então, por exemplo, da política, é o que mais me surpreende, assim. É um cara super sensível, um cara super culto, é um cara que sabe muita coisa de arte, etc. E tu só vê ele falando de PMDB, PSDB, Aliança, tarará. E ali é onde ele fala do que não é do campo específico de conhecimento, ali é quando ele fala do conhecimento geral e de mundo que ele tem, que de certo modo é o que a gente vai ter que colocar nos parágrafos de desenvolvimento. Quais são as partes do parágrafo de desenvolvimento? Primeira, pessoal, anota aí. Apresentar o tema do parágrafo. Não tem como não ser, de algum modo, um pouco repetitivo neste ponto, tá? Não tem como não ser, de algum modo, um pouco repetitivo neste ponto. Por quê? Porque o tema do parágrafo é o quê? Qual é o tema do parágrafo 1 de desenvolvimento? É o primeiro enfoque que tu anunciou. Então, se na introdução tu disse, existem aspectos da tecnologia que são positivos, este é o parágrafo dos aspectos positivos da tecnologia. Se tu disse que existe um aspecto humano envolvido na agressão à mulher, este é o parágrafo do aspecto humano na agressão da mulher. Se tu disse que a tendência geral é considerar que, em situações extremas, os homens são egoístas, este é o parágrafo de falar do egoísmo nas situações extremas. Então, tu vai apresentar o tema do parágrafo, que nada mais é do que o enfoque escolhido. O enfoque 1 ou 2? O enfoque 1 no desenvolvimento 1, o enfoque 2 no desenvolvimento 2. Tranquilo? Entendem qual é a proposta? Então, se este é o parágrafo dos benefícios da tecnologia, eu vou ter que fazer uma frase dizendo que este é o parágrafo dos benefícios da tecnologia. Certo? Tranquilo? Por quê, pessoal? Se vocês olharem, assim, ó, eu acho até que eu dou aula de redação de maneira um pouco diferente do que muita gente dá aula de redação, que eu acho que muita gente, quando dá aula de redação, põe muito da produção da redação nas costas do aluno, entendem? Tipo assim, em outras palavras, o cara dá a entender, ou a mulher, ou a pessoa dá a entender assim, a redação é a tua vida cultural, é o que tu sabe. Eu acho que não. A principal dificuldade de vocês na redação, como no estudo, como na vida, é organizacional, eu acho. Acho que de modo geral, e eu não digo isso um defeito de A, de B ou de C, se vocês pegarem as pessoas que têm uma mente organizada,
Elas estudam com mais tranquilidade, elas organizam os horários com mais tranquilidade, elas fatiam o dia em partes com mais facilidade, elas cuidam da vida cultural e afetiva e profissional e de estudo com mais facilidade. É organização, é isso que tem que colocar. Isso que eu estou falando para vocês é quase matemático, com diferentes graus de complexidade, é o que eu quero que vocês façam, entendem? Então, na verdade, eu brinco que o meu ideal é assim, ó. Sabe qual seria o meu ideal, assim, meu sonho? É que vocês enxergassem uma folha de redação assim. Assim é como vocês enxergam, né? É uma folha de redação, Deus do livre, como é que eu vou preencher tudo isso? Não é assim que eu queria que enxergasse, eu queria que enxergassem assim, ó. Eu queria que vocês enxergassem assim. Entendem? Então já não é uma parte grandona, são 4 partes. Mas mais do que isso eu queria que vocês enxergassem como? Mais do que isso eu queria que vocês enxergassem assim. E assim, e assim, e assim. Entendem o que eu estou falando? Não. Aqui é o lugar em que devemos apresentar o tema. Depois do tema, enfoque 1 e enfoque 2, e depois dos enfoques, o ponto de vista. Está feita a primeira das partes, certo? Aqui eu vou apresentar o tema central do parágrafo, depois eu vou apresentar um exemplo, depois eu vou dar uma refletida sobre e vou fazer um fechamentozinho. Tema central do segundo parágrafo, vou dar uma refletida sobre, vou dar um exemplo e vou fazer um fechamentozinho. Aqui eu retomo tudo que eu debati e aqui eu reafirmo meu ponto de vista. Entendem, não? Sabe o que eu queria que vocês enxergassem numa folha de redação? 13 lacunas. Entendem? São 13 lacunas que eu tenho de preencher. Como? Aqui com o tema, aqui com os enfoques, aqui com o ponto de vista. Tema do parágrafo, exemplo, reflexão, fecha. Tema, exemplo, reflete, fecha. Retoma e reafirma. Entendem que barbada é? Isto aqui, por mais estranho que pareça, é muito facilitador. Eu acho que isso aqui quebra a tua angústia. Tu daqui por diante, tu não tem mais que preencher 30 linhas. No máximo 2 tu tem que preencher. Entendem isso? Não. No máximo, a tua máxima angústia é preencher 2 linhas. Tem que começar o texto. O que eu faço? É a hora do tema, calma, é a hora do tema. A minha única missão é apresentar o tema. Deixa eu fazer uma frase com o mínimo de extensão para apresentar o tema. O que tu não pode fazer? Ser estúpido na apresentação do tema, né? Tipo, mulheres são agredidas, ponto. Aí tu tá dando um tiro no pé, tu vai ter que fazer uma frase um pouquinho mais complexa. A agressão contra as mulheres é um problema antigo e bastante grave que atualmente tem sido mais exposto do que era. Apresentei numa frase. E depois eu vou para outra parte. A gente tem que fatiar o problema, pessoal. Fatiar o problema. Entendem? Não. Tem um problema desse tamanho, vocês podem pensar. Né? Eu estava conversando com um amigo meu que é bem gordinho, mais gordinho que eu. E disse assim, cara, tu tem que emagrecer por uma questão de saúde, ele está com gordura no fígado, e piriri pororó, tipo, tem aspectos objetivos que dizem que ele deve emagrecer. Eu disse, tem que emagrecer. Ele disse, mas me dá um cansaço de pensar em perder 50 quilos. Eu disse, mas nem pode, né? Tu tem que pensar em perder 5. Tipo, a tua meta é passar dos 130 para 125. Depois passar para 120, depois para 115, depois para 110, porque de fato se tu tiver com 130 e pensar o quê? Precisa chegar nos 70, não vai rolar, né? Concordo? Porque é muito longo o trajeto, né? Se tu pensar assim o problema no todo, qualquer problema fica impossível. Começar a estudar para concurso, pessoal. Tá fora dos estudos. Lê só as matérias que caem, tu diz, não dá. Eu estava dando uma aula num curso de sistemas, o professor lá, o curso entrega 11 apostilas no primeiro dia de aula. 11 apostilas. Tu imagina o cara que estava 10 anos sem estudar, e a apostila com título assim, raciocínio lógico, informática, direito do trabalho, processo civil, é para o cara olhar e dizer, não vou, mas o que tu vai ter que fazer, pessoal? Bom, não tem como aprender essas 11 ao mesmo tempo em meia hora, eu vou ter que sentar com uma das apostilas e começar. Eu estudei 10% de uma apostila, 10% da outra, fatiando o problema assim fica bem melhor. O que eu quero é orientar vocês a como preencher a folha. Tem partes e vocês têm que saber que tem partes, e essas partes têm que ficar bem claras. Depois, pessoal, o que tu vai fazer? Depois tu vai encontrar pelo menos um exemplo. Exemplo ou exemplos do que tu está afirmando, tá? Eu sou um defensor, tem gente que discorda de mim, eu acho que não tem como fazer um bom texto sem dar exemplos. Eu acho que a coisa só no campo do debate teórico fica muito filosófica, fica muito chata e fica muito difícil. Eu dou um exemplo paralelo bem simples. Vocês conseguem imaginar uma aula sobre qualquer matéria sem exemplos?
Vocês concordam que a chance de ficar confuso ou maçante é muito maior? Se eu dissesse para vocês assim, ó, pessoal, pontuação do adjunto adverbial, não se esqueçam, quando o adjunto adverbial está no final, sem vírgula, mas se nós deslocarmos, ele pode ser isolado por vírgulas ou não, a vírgula é opcional, daí se trata de uma vírgula que pode ser colocada ou não. Existe uma grande chance de tu não ter entendido nada do que eu estou falando, concorda ou não? Adjunto adverbial no final, sem vírgula, deslocado, opcional, né? O que a gente faz? Pessoal, o adjunto adverbial quando ele está no final, ele é sem vírgula. Por exemplo, eu comprei um carro hoje. Hoje é o adjunto adverbial, sublinha, está no final. Sim? Sem vírgula. Agora vamos colocar para o início. Hoje eu comprei um carro. Eu escrevo a frase. Aí as coisas começam a fazer sentido, né? O exemplo é a materialização. Eu brinco assim, ó. Tá explicando uma coisa para alguém. A pessoa não está entendendo. Tu explica por outras palavras. A pessoa não está entendendo. O que tu tenta fazer? Criar algo material. Concorda? Não, fulano, então vamos fazer assim, ó. Imagina que eu estou atravessando a rua. Porque daí a pessoa vê, o exemplo é como se fosse um centro de atenção, o exemplo é como se fosse um foco de atenção. Então vocês vão ter que dar exemplos, certo? Vocês vão ter que dar exemplos. Por exemplo, não são raros os dramas individuais enfrentados por mulheres que sofrem agressões físicas ou psicológicas. Ponto. Deu para entender? Tranquilo e sereno? Não. Depois, pessoal. Muitas vezes um marido chega alcoolizado em casa e espanca sua mulher. E o que é isso? Isso é a materialização, entendem? Tipo, tu entendeu do que eu estou falando? Agressões de que tipo? Um homem batendo numa mulher alcoolizado, um homem descarregando sua frustração numa mulher, um homem impondo a sua força física a uma mulher e por aí vai. Tu vai lá e tu vai exemplificar. Tem que ter exemplo. Não necessariamente aqui, já digo para vocês, mas tem que ter exemplo. Terceiro item, este é o item. Se houver isso no teu texto, fechou. Qual é a terceira coisa que tem que ter num parágrafo de desenvolvimento, pessoal? Tem que ter o quê? Tem que ter reflexão. Tem que ter argumentação. Tem que ter sustentação do que se afirma. Este é o ponto. Este é o ponto, certo? Tem que ter argumentação, tem que ter reflexão, tem que ter sustentação. E vejam se entendem, pessoal, o que eu estou dizendo. Quanto mais óbvio parece ser a opinião que nós estamos emitindo, menos ela parece que tem que ser sustentada. Faz sentido ou não? Quanto mais óbvia é a opinião, parece que menos eu preciso argumentar. É como se a opinião se bastasse de modo autossustentável. E não. Por exemplo, eu dei o exemplo da violência contra a mulher. Vocês concordam que se eu disser assim, ó, é um absurdo que um homem agrida fisicamente uma mulher? Ponto. Concordam que isso não parece precisar de argumentação? Concordam que isso fala por si? Agora me digam, por que isso fala por si, tu acha? Isso é a resposta essencial. Por que é um senso comum? É um senso comum, mas por que se torna um senso comum? Quer dizer, na nossa cultura, né? Não, mas é assim, ó. A gente só acha que não tem que argumentar porque a gente acha que já tem vários argumentos embutidos na própria afirmação. Entendem isso ou não? E é essa crença que tem que ser desfeita. Sim, existem vários argumentos já embutidos na afirmação, mas é tua função explicitá-los para validar a tua afirmação, como se eles não estivessem, obviamente, embutidos na tua afirmação. Então, eu digo para vocês fazerem um exercício que é o seguinte, ó, sempre pensem ao escrever que vocês estão escrevendo para alguém que discorda. A pessoa não acha a mesma coisa que tu. Então, assim, pessoal, a gente tem que sempre pensar que não conta com a concórdia do nosso interlocutor ou do nosso leitor. Por mais óbvio que seja, imagina que tu fez a seguinte afirmação. É um absurdo que um homem se sinta no direito de agredir fisicamente a sua companheira. Todos nós concordamos, faz de conta que não. Imagina que o cara que está na tua frente disse assim, ó, por que tu acha que é um absurdo? Para tu achar que é um absurdo, tu deve ter os teus motivos, tu deve ter as tuas razões, concordam? E as tuas razões e os teus motivos é que tem que embasar a tua argumentação. Tu vai ter que dizer o quê? Não é admissível que um homem se sinta no direito de impor a sua força física à mulher, uma vez que os direitos dela devem ser respeitados ou devem ser tão respeitados quanto os direitos dele próprio. Isso é argumentação. Tu está me dizendo por que tu acha um absurdo. Entendem isso ou não?
Sabendo que o homem é fisicamente mais forte do que a mulher, torna-se desigual um conflito físico entre ambos. Isso é outra argumentação tua, que é uma coisa que a imensa maioria das pessoas falam, né? Por que uma mulher pode bater num homem e um homem não pode bater numa mulher? Porque uma mulher pode bater num homem e um homem não pode bater numa mulher. Simplesmente por isso. Porque se tu me der uma bofetada, eu tenho condições físicas de me armar contra ti, te conter, reagir ou me defender. E certamente tu, em relação a mim, não teria as mesmas condições físicas de te armar, te proteger, de reagir, te defender, entendem? Então tu sempre tem que pensar que a outra pessoa não concorda contigo, por mais idiota que seja o tema. Existem vários avanços tecnológicos que facilitaram a vida das pessoas. O que tu vai ter que fazer? Me dizer quais são esses avanços que tu está citando e de que modo eles facilitaram. Entendem isso ou não? E o importante é tu dizer o que e como, Aí tu pode dizer assim, pense, por exemplo, na importância do elevador. Eu entendi o que tu quer dizer. Eu entendi o que tu quer dizer com a importância do elevador. Mas não custa eu dizer o quê? Se não fosse uma invenção simples como essa, seria impossível que as cidades hoje fossem ocupadas por uma quantidade maior de pessoas. Eu entendi. Então é importante o elevador, porque tem como as pessoas se distribuírem em andares e assim tem como mais pessoas ocuparem menos espaço físico e elas se distribuem melhor. Entendem isso? Não. Sempre pensem que eu discordo. O problema é que nós estamos acostumados a pensar que o outro concorda. E aí o texto vira só afirmação óbvia. E é por isso que vocês não conseguem desenvolver. O que eu vou dizer? O que embasa, justifica e torna válido isso que tu está afirmando. Porque a nossa vontade é dizer o que é um absurdo agredir a mulher, é um absurdo muito grande, é inadmissível agredir a mulher, é o fim da picada agredir a mulher não podia ser agredida. Isso é só a tua opinião repetida 5 vezes. Só me diz os porquês, os óbvios. Porque a mulher tem direitos que devem ser respeitados. Porque uma agressão gera marcas físicas e psicológicas que não se apagam tão facilmente, porque geralmente a violência é um tipo de ação que termina se perpetuando ao longo do tempo, então um filho de uma família agredida e agressora tende a se tornar também agredido e agressor. Esses são os teus argumentos, entendem? Eu quero saber por que tu pensa o que tu pensa, esta é a grande questão. Por que tu pensa o que tu pensa? Nunca aconteceu de uma pessoa dizer uma coisa para vocês acharam absurdo, e tu dizer por que tu acha isso? E a pessoa te explica e tu fica bem pianinho, assim. Não, beleza, é válido. Entende? É válido, acabou. Né? Eu uma vez fui debater com uma pessoa, eu tomei uma bofetada tão grande, assim, eu adolescente, metido a dominador das questões sociais, inclusive, e aí veio o tema pena de morte, coisa e tal, e aí uma pessoa que estava comigo disse assim, eu acho que vagabundo, o cara que matou tem mais é que morrer. Eu disse, por que tu pensa isso, cara? Eu disse, porque o meu irmão foi assassinado e eu acho que quem matou ele não deve seguir vivendo. E eu... É um motivo, né? Entende? Tipo, eu até acho que não seja generalizante, eu acho que está mais relacionado a uma questão pessoal, que eu acho totalmente válida e compreensível, mas tipo, ele falou uma coisa que eu, assim, na minha sabedoria de 17 anos, disse, mas que absurdo um ser humano pensar isso, como é que ele pensa? Por que tu pensa? O cara me deu uma resposta que simplesmente me deixou sem ter mais o que falar sobre, entende? Tipo, eu tenho que entender que tu pense assim. Eu não tenho, nem me sinto em condições de contra-argumentar, né? Ou de fazer alguma coisa nesse sentido. Então... tu é contra o aborto. Tu pode ter os teus motivos para ser contra o aborto, entende? E eu posso dizer assim, como é que uma pessoa é contra o aborto? Tu vai lá dar as tuas razões, tuas justificativas, sejam quais forem, eu posso dizer o quê? De fato, é válido, eu entendo, é possível, é plausível, é razoável. Então o que a gente tem que tornar é válido e razoável aquilo que se afirma, certo? Quarta coisa que tem que ter um parágrafo de desenvolvimento, se possível, fazer um fechamento, pessoal. Um fechamento. O fechamento, ele nada mais é, se tu quiser tu anota aí entre parênteses, pessoal, o fechamento é uma mini conclusão, ela é uma conclusão do parágrafo. Isso é o fechamento do parágrafo de desenvolvimento. Ele é como se fosse uma mini conclusão dentro do parágrafo do desenvolvimento. Por exemplo, violência contra a mulher, eu poderia fechar dizendo o quê? Percebe-se, portanto, que é inadmissível que mulheres sigam sendo agredidas em pleno século XXI. É só um fechamentozinho, entende? É só para deixar bem claro para ti aquilo que eu já apresentei o exemplo, dei uma refletida e fiz um fechamento, certo? É isto aqui que vocês vão ter que fazer. Agora, para vocês não acharem que eu estou sendo excessivamente simplificador, quando eu falo dessa estrutura fatiada, tentem me ajudar no seguinte, olha aqui. Quantas linhas isso aqui vai ocupar? No máximo 10. No máximo 10. Talvez 8 ou 9.
Tu tem que escrever 8 ou 9 linhas é uma coisa. Agora tu pensar assim, eu vou ter que apresentar o tema do parágrafo, depois dar 1 ou 2 exemplos, depois dizer por que eu acho que esses exemplos explicam de fato e depois fazer um fechamentozinho. Olha, se tu fizer tudo muito curto, tu vai ocupar 4 linhas. Concordam? Tudo muito curto. Tu fez uma micro apresentação, deu um micro exemplo, micro reflexão e micro fechamento. Já foram 4 linhas. Se tu der um mínimo de complexificada, caiu de novo. Vou concluir a ideia. Se tu der o mínimo de complexificada, tu já preencheu as 8 linhas, entende? Eu digo assim, ó, o nível ideal de redação é nós fazermos o quê? É a gente achar pouco espaço. Isso é o ideal. Isso é um problema melhor da gente lidar. Prof, eu tenho muita coisa para falar em pouco espaço. Beleza, é só dar uma cortada aqui, uma cortada ali e a gente termina ajustando, certo? Então tá, tem que ter essas 4 partes aqui, isso aqui tem que ser um método construtivo, isso é muito importante. Assim, ó, se tu disser assim, professor, quando eu vou escrever uma redação eu lembro direitinho do que tu falou, apresentar o tema, exemplificar, refletir, argumentar e fechar. Eu tenho dificuldade de fazer, beleza, daí a gente vai desenvolvendo. Mas tu tem que saber essas partes aqui. O que é inaceitável é tu dizer assim, eu tenho que começar a escrever um parágrafo de desenvolvimento, o que eu vou colocar aqui? Primeiro o tema, depois o exemplo, depois a reflexão, depois o fechamento. A parte 2 e a 3 vocês podem inverter. Tu pode tema, reflexão, exemplifica, ou tema, exemplifica, reflete, como tu te sentir melhor, certo? Mas tu tem que colocar essas partes constituintes, isso aqui é uma autoavaliação que tu pode fazer. Inclusive, quando vocês forem começar a escrever, eu não sou contra que vocês escrevam com roteiro. A primeira não precisa ser já perdido. Escreve assim. Pega a minha aula e põe ali, introdução, tem que apresentar o tema. Qual é o tema? Frase. Enfoques, deixa pensar nos enfoques. Antes de ser natural, tu pode seguir um roteiro, não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. O roteiro é só para tu não perder partes, entendem? E eu acredito que assim, ó, faz uma redação com roteiro, faz 2, faz 3, na quarta tu não precisa pegar mais, só se for por insegurança, porque tu já sabe. Na quarta que tu for produzir, tu já sabe. É a hora do tema, enfoques, ponto de vista. Tem que dar o tema, exemplificar, refletir, fechar, tema, exemplificar, refletir, fechar. Não se preocupem, tá? Isso é uma coisa que naturalmente naturaliza. Por isso que eu faço a metáfora brincando, mas sério. É que nem dirigir, pessoal. Que nem dirigir. Primeira vez que tu tem que botar o pé na embreagem para trocar de marcha, tu tem que pensar, pé na embreagem. Segunda, pé na embreagem. Terceira, pé na embreagem. Tu não te dá conta em que momento da autoescola a embreagem se torna automática. Entendem, não? Pisca. Durante a autoescola, tu pensa, tem que ligar o pisca, esqueci, tem que ligar o pisca, esqueci. Quem sai da autoescola é a coisa mais bonitinha, pessoal, a gente sai perfeitinho, já viram? Não? Tu pensa em mudar de pista, tu já dá o pisca. Tu pensa, né? Não tem ninguém te cobrando, mas tu já dá, assim, tu tá numa via sozinho na praia. Tu vai arrancar da frente da tua casa às 1h30 da tarde, pisca, né? Porque vira um automatismo, assim, pela prática mesmo, e é isso que a gente tem que tentar fazer na redação. Última parte, pessoal, rapidinho aí, minutinhos. Conclusão. O que temos de fazer na conclusão? É a mais barbada das partes, tá? Não se preocupem. Conclusão é assim, ó. O que eu debati, voltar no assunto. Conclusão não dá nota para o teu texto. Conclusão só fecha e faz com que tu não perca. A conclusão só não pode ter 1 ou 2 linhas ou não existir ou ser contraditória, certo? Tem professor de redação, vocês já devem ter ouvido muito isso ao longo da vida escolar, que diz assim, ó, não, a gente tem que guardar alguma coisa nova para a conclusão. Eu não acho. Conclusão é reescrita por outras palavras de coisas que já foram ditas antes no texto, certo? Uma das coisas que nós temos que ter para escrever, que é o que estávamos comentando aqui em off, é bom vocabulário e capacidade de reescrever de maneira diferente, certo? Querem ver uma coisa, gurias, que vocês devem notar, o pessoal deve notar? Admira-se muito, de modo geral, o professor que consegue dar a mesma aula de maneira não exatamente igual. De dizer assim, tu assiste 3, 4 vezes a aula do cara, não é exatamente o mesmo exemplo, no mesmo ponto, com a mesma história, sempre tem alguma coisa. Isso é só um exercício de reestruturação, concorda ou não? Porque em última instância eu vou estar dando a mesma matéria com os mesmos tópicos e o mesmo fundamento. Mas a ideia é, sabendo que tem alunos que estão assistindo por 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez, tu tenta mudar uma coisa num exemplo, outra coisa num paralelo, outra coisa numa frase, outra coisa numa pontuação, para tentar não fazer exatamente igual. Conclusão é a mesma coisa. 2 coisas, pessoal. Primeiro, retomar o debate promovido.
Bem retomada mesmo, pessoal, não se preocupem. Retomar o debate promovido, certo? O que é retomar o debate promovido? Tu nem precisa usar nexo conclusivo, pessoal. Vocês podem fazer assim, olha aqui para mim. Tu diz assim, ó, percebe-se que, ainda que vivamos em um mundo dito civilizado, aspectos inaceitáveis como a violência contra a mulher seguem presentes. Só retomou, tu está dizendo, ó, estou dizendo de novo aqui do que nós estávamos falando, violência contra a mulher. No mundo no qual vivemos, os avanços tecnológicos e científicos são cada vez mais incisivos e perceptíveis no cotidiano. Só recoloca. E depois o que tu vai fazer? Retoma o debate e reafirmar o ponto de vista. Certo? O que é reafirmar o ponto de vista? O mesmo ponto de vista que tu já debateu ao longo do texto inteiro. Então, violência contra a mulher, ainda que muitas vezes não punida adequadamente, a violência contra a mulher deve ser alvo de contenção ou de punição ou de julgamento, seja lá o que for. Mas tu reafirma o ponto de vista que tu já colocou, certo? Então, vem comigo aqui para a gente fechar. Copiou isso aqui? Sim, copiou isso aqui também? Vamos ver. O que seria, pessoal? Vamos fazer assim, ó. Tchã. 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 Sabemos? Quantas partes tem a introdução? Não olha para o material, olha para mim. Quantas partes tem? 3. Cada parágrafo de desenvolvimento, quantas? 3 ou 4. Em termos ideais, 4. O segundo, 4 também. Conclusão, 2. Tá? Agora vamos lá. O que tem que ter, pessoal? Primeira coisa que eu obrigatoriamente tenho que ter na minha introdução, já na primeira frase, é o quê? O tema central do texto. Natureza, violência contra a mulher, paz de espírito, justiça social, língua portuguesa. Seja o que for. Certo? Logo na sequência do tema, vou apresentar o quê? Enfoques 1 e 2. Enfoque 1 e 2. E na sequência, ou já misturado aos enfoques, eu já vou contar para o meu leitor o quê? Qual é o ponto de vista que eu vou defender? Qual é a opinião que eu vou defender? Ponto de vista. Tranquilo e sereno? Primeiro parágrafo de desenvolvimento, pessoal. O que eu vou fazer logo no início do primeiro parágrafo de desenvolvimento? Apresentar o tema do parágrafo, ou seja, mostrar que eu vou estar falando do enfoque 1. Na sequência, o que vai ter que ter para que eu consiga materializar o debate, verificar de maneira mais objetiva? Exemplo ou exemplos. Logo depois do exemplo ou imediatamente antes do exemplo, o que é obrigatório para que tu consiga atingir uma boa nota em um texto dissertativo, do modo como é cobrado o quê? Argumentação, reflexão, sustentação. Argumentação, reflexão, sustentação. Argumentação, reflexão, sustentação. Eu acredito que tu pense no que tu pensa, mas eu discordo de ti e quero que tu me diga por que tu pensa. Entendem isso? Tu acha um absurdo agredir a mulher? Eu não acho. Defende. Tu acha certo agredir mulher? Eu não acho. Defende. Tu acha que a tecnologia é benéfica? Eu não acho. Defende. Tu acha que a tecnologia é maléfica? Eu não acho. Defende. Fechou? E depois vai ter o quê, pessoal? Depois vai ter um fechamento, que nada mais é do que uma mini conclusão que tu faz para o próximo parágrafo de desenvolvimento. O que vai ser o segundo parágrafo de desenvolvimento? A mesma estrutura refletida, só que em vez de apresentar o enfoque 1, tu vai apresentar o enfoque 2, tu vai colocar exemplo,
tu vai apresentar a argumentação e tu vai fazer um fechamento. Tudo bem? E na conclusão, pessoal, quais são as duas partes? Tu retoma o debate, só para deixar bem claro que não tem nada novo na conclusão, e tu reafirma a posição, o ponto de vista, a opinião. Certo? Então, daqui por diante, quando vocês forem escrever um texto, o que eu quero que vocês pensem? Temos 13 partes para fazer. 13 partes. É segmentado em 13 diferentes partes e elas têm que estar presentes aqui. Certo, pessoal? Era isso por hoje, tá? Valeu, tchau pra vocês, até mais.